graça e paz para quem está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos, amém? Peço que todos se coloquem de pé em referência à palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 5. Nós vamos ler do 25 ao 34. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Próximo. Porque dizia: volta lá. 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo dependência tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitou, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, confiando que nela se operava, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Amém. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Senhor, que possamos, Pai, realmente se desconectar de tudo que está lá fora e nos conectarmos totalmente ao Senhor. Que da mesma forma que o Senhor, Pai, ministrou minha vida, falou meu coração e me transformou, que essa palavra seja uma bênção na vida de cada um que está aqui. Que onde o som da minha voz chegar, Pai, o Senhor possa, Senhor, fazer o extraordinário, trazendo cura, Senhor. Eu já repreendo agora, Pai, todo inimigo do ar, para trazer, Senhor, qualquer tipo de sono, movimentação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero colocar o som diante do teu altar, a transmissão, essa energia não vai acabar, e nós, Senhor, sairemos daqui transformados e curados, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pode. Dessa história. Lá em Levíticos 15, 19 ao 33, Bias não precisa abrir, fala que, segundo a lei de Moisés, uma mulher que era considerada impura durante o período menstrual, e tudo que ela tocava, ou algo que ela pegasse, tocava na pessoa, se tornava impuro, ficava impuro. E essa condição fazia com que ela fosse excluída da sociedade, então ela não podia fazer nada, ela não podia conviver com a família, ela não poderia nem ir na igreja prestar culto, ela não podia fazer nada. Era ela e Deus. E aqui na Bíblia não diz o nome dessa mulher, mas fala que ela sofreu 12 anos de hemorragia. Eu fiquei, queridos, já 40 dias com uma hemorragia e eu sei que é uma força, não tem força para nada. É algo inexplicável. E você ficar 12 anos em uma situação. E ela ficou 12 anos passando por essa hemorragia. E ela foi atrás de tudo. Eu não vou falar de todos, mas ela foi atrás de tudo, de todos os médicos, ao ponto que ela não tinha mais nada. E aí, quando acabou todos os recursos humanos, algo que ela poderia ir, ela que poderia fazer, ela descobriu que Jesus ia passar por onde ela estava. Só que eu acho muito chocante, assim, um detalhe, que naquele momento Jesus não foi uma prioridade. Ela passou 12 anos procurando médicos,
ela passou 12 anos fazendo tudo com as próprias mãos e nada resolvia. Ou seja, 12 anos com a enfermidade. E eu fico pensando, e nós ficamos anos e anos e anos fazendo as coisas com as nossas próprias mãos e nós esquecemos que nós temos um Deus que, se apenas irmos até Ele, as coisas vão acontecer. Amém. E assim, eu anotei aqui algumas coisas que eu fiquei, uau, muito top. Alguns obstáculos que ela enfrentava para que o milagre dela acontecesse. O primeiro era a própria fraqueza. Porque nós sabemos que quando nós estamos fracos, a gente não vai fazer exatamente nada. A gente já quer ficar deitado, ainda dói aqui, dói ali, mesmo na posição mais confortável, que seria deitado, ainda não é mais confortável assim. E a fraqueza dela não era só física, porque eu imagino quanto que essa mulher sofria por ser excluída de todos. Ela, assim, creio eu, que como ser humano, ela queria estar junto com a família. Não fala a história dela, se ela tinha filho, não fala nada. Mas creio eu que ela queria ter a oportunidade de estar com os outros, de pelo menos ir na casa de Deus. Só que nem isso ela conseguia. E o segundo ponto era o preconceito social, porque ela era impura. Então, quem vai querer ficar perto de alguém impuro? Ninguém vai querer ficar. E imagina como que ela se sentia, a mente dela, o emocional dela, eu acho que estava tudo assim, tudo destruído. Eu acho que é melhor trocar de microfone, né? E eu acho muito louco, porque a duração da diversidade teve 12 anos. 12 anos não são 12 meses nem 12 dias, são 12 anos você sofrendo por uma coisa que te consome, literalmente, que suga todas as suas forças. E você viver 12 anos lutando com as suas próprias mãos é algo inaceitável, é algo inexplicável. Mas por que ela passou por 12 anos correndo atrás de médicos? Lógico que nós entendemos que Deus deixou os médicos para ajudar a gente. Isso é inquestionável. Mas tem situações, queridos, que se é muito grande. E outra coisa, talvez ela demorou 2 dias, horas, não sei quanto tempo ela levou até ela chegar em Jesus. Só que uma coisa extraordinária, ela falou, meu Deus, Jesus está aqui, eu preciso ser curada. Agora é Ele, ou é Ele. Eu toco nele, eu vou ser curada, ou eu vou continuar assim no final. Não tenho mais nada para investir em mais ninguém, então eu vou morrer. Então eu vou morrer. E aí, olhando para esse texto, eu falei, meu Deus, que palavra forte. E Deus falou exatamente comigo. Por que que você, eu, Andressa, falando de mim, por que muitas vezes eu esqueço que Deus é o Deus da cura, é o Deus de paz, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura? Eu acho que o médico vai fazer. Eu estou com uma crise de ansiedade, eu vou passar no psicólogo. Ok, ajuda bastante, mas e Deus? É verdade. E eu, Andressa, será que se eu não for até Jesus, as coisas não vão acontecer? Até quando eu e você vai se permitir a ficar anos, 12, 30, 40 anos na mesma situação, tentando com as nossas próprias mãos? É verdade, Deus. Até quando a gente vai ficar fraco, a gente vai se rastejar e nada vai acontecer? Ah, mas porque Deus não me ouve? Deus não me ouve? Ah, porque Deus não está comigo? Deus não pensa em mim? Deus pensa, mas será que nós pensamos nele? Eita, Deus. Será que nós queremos ir até Ele? Até porque na Bíblia fala que, se você pedir, as coisas vão acontecer. Se você bater, a porta vai se abrir. Só que Jesus não é porta automática. A gente encostou, aí a porta abre, a gente entra e sai. Não, a gente tem que bater. Só que para bater existe e exige de nós uma ação. Para bater eu tenho que levantar minha mão e ó. E a gente tem preguiça de bater na porta. A porta está aqui, nós temos preguiça de dobrar o nosso joelho e orar e falar, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu preciso do Senhor. O que eu faço? Só que nem orar nós estamos orando mais. Nem clamar nós clamamos mais. Nós chegamos numa situação que virou comodismo. Ficar assim, eu já estou aqui nessa situação faz tempo, então já
Porque o tema dessa ministração é vencendo os obstáculos para conquistar vitórias. Ela tinha muitos obstáculos, só que ela também entendeu que ela precisava ter atitudes para vencer isso. E a primeira atitude que eu encontrei nela é que ela tinha um sonho e um objetivo. A Andressa, mas ser curada é um sonho? Para ela era 12 anos com hemorragia. Meu Deus, meu sonho e meu objetivo é ser curado. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? A segunda coisa, a vontade, queridos, porque olha, na situação que ela tinha, que ela estava, a vontade de ser curada era uma coisa extraordinária. Só que não bastava ter apenas vontade. Quinto e terceiro ponto, ela foi uma mulher determinada. Ela conhecia os seus limites. Esse ponto para mim é algo extraordinário. Por quê, queridos? Porque nós precisamos aprender e entender e aceitar os limites que nós passamos. Aquela mulher, ela estava com hemorragia. Automaticamente ela estava fraca. E quem está fraco não consegue correr. Quem está fraco, anda. Por que ela ia querer correr se a limitação dela naquele exato momento era andar? Porque a multidão está correndo atrás de Jesus, eu vou correr também. Eu vou fazer o que todo mundo faz para ter o que eles querem, ou eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer para viver aquilo que eu quero, que só o Senhor pode me dar. Porque, queridos, você concorda comigo que se ela conseguisse correr, ela não estaria com hemorragia? Aquele momento pedia para ela andar, não pedia para ela correr. Então o que ela parou e pensou? Senhor, eu posso andar, então é andando, não é correndo, que eu vou tocar nas suas vestes. E algo muito extraordinário, ela falou: se eu apenas tocar nas tuas vestes. Ela não falou se eu apenas vê-lo, se ele apenas olhar para mim, se ele me tocar. Não, eu quero tocar. Se eu apenas te tocar, eu vou ser curada. E eu acho isso extraordinário. Nós precisamos parar de fazer o que todo mundo faz para viver o que o povo vive. Nós precisamos, a partir de agora, a fazer o que nós precisamos fazer para vivermos aquilo que os outros não vivem. Glória a Deus. Porque se ela corresse até Jesus, ela não ia ser curada. Ela ia ser pisoteada, aí ia acontecer tudo com ela, menos ela ser curada. Então ela entendeu: Deus, é andando que eu vou, então é andando que eu vou conquistar a minha vitória. É andando que eu vou conquistar a minha cura. É andando que eu vou ver minha família na igreja. É andando que eu vou ser curada, eu vou ser restaurada e eu vou ser liberta. Se o meu limite é esse, Senhor, faça eu primeiramente aceitar que a minha situação é essa. Amém. E eu sendo curada, eu vou poder correr, vou poder copiar, vou poder fazer tudo. Mas é andando que possamos entender o processo que nós passamos. Ah, mas o meu vizinho também tem hemorragia, ela faz muita coisa. Só que ela é, você é você. Vamos parar de olhar para o que o outro está fazendo e começar a fazer aquilo que nós podemos fazer. Amém. O Deus é o mesmo, só que para o nosso caso, Deus ele vai nos tratar, vai nos curar, vai criar possibilidades para que possamos ser curados da maneira certa. Amém. Levanta suas mãos e fala assim: Deus, eu entendo o meu limite. E é com o meu limite que eu vou tocar nas tuas vestes e eu serei curada. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Que ela teve foi uma ação estratégica. Aqui para mim fiquei uau. Pensem comigo, viaja um pouco comigo, igual diz a pastora Mara. Se ela podia andar, mesmo que fosse devagarzinho, mas ela conseguia andar. Na Bíblia não fala se Jesus estava no começo da multidão, no meio, no final. Não fala. Só falava que havia uma multidão que seguia ele. Apenas isso. Ponto. Então ele poderia estar no meio, no final, no lado, em algum lugar ele estava. Só que ela fraca, se ela fosse pela frente e estivesse no meio, ela ia ser pisoteada porque ela não ia conseguir acompanhar a multidão. Ela teria que vir contra a multidão. Então ela já ia dar ruim aqui. Se Jesus estivesse no meio, ela teria que vir pelo lado, ela teria que enfrentar o pessoal, e eu não sei o motivo que eles estavam, ia dar ruim também. Ia dar ruim de qualquer jeito. Só que ela falou assim: eu vou por trás. E eu fiquei pensando, por que ela decidiu ir por trás? Aí eu, mas por quê? E Deus falou comigo que no caso desta mulher, ela
ela foi por trás? Primeiro, porque ela não era impura e ela correu o risco dela ser apedrejada, dela ser morta devido à lei de Moisés, lei dos homens, certo? E ela falou assim: se eu for por trás, eu vou conseguir no meu ritmo, mas eu vou tocar, mas eu vou chegar lá. Então, por trás, não vai ter ninguém me pegando, eu não corro o risco de tocar ninguém, porque eu creio que ela tinha medo de tocar em alguém transmitindo impureza para outra pessoa. Creio nisso. Então ela falou: eu vou do meu jeito, no meu tempo e no meu limite. Então ela foi por trás. Só que, queridos, ela tinha tanta fé, mas tanta fé, que a fé dela fez com que ela chegasse até Jesus. Como? Eu não sei. Tem coisa que a gente não se explica, se vive. Amém. Quando a gente tem fé, quando a gente tem determinação, a gente não explica como aconteceu. Nós vivemos. Amém. Eu acho isso extraordinário, porque ela pagou o preço, queridas. Ela correu um risco. Por que, Andressa, ela correu um risco? Porque ela poderia ser morta. Ou ia ser pisoteada, alguém, né, ia acabar querendo matar ela por ela estar impura. Só que olha que coisa chocante. O sentimento era tanto de ser curada, que antes dela chegar em Jesus, o sentimento dela tinha chegado. Porque quando ela toca em Jesus, queridos, é meio até sem sentido, né? Se todo mundo fala: quem te tocou? Como assim? Ela estava na multidão. Mas Jesus fala: alguém me tocou de uma maneira diferente. E eu fico: uau, uma multidão. Jesus sentiu que alguém tocou nele, que não foi de qualquer jeito, mas alguém tocou nele ao ponto de sair virtude dele. É algo extraordinário. O sentimento do coração dela chegou primeiro. Verdade. E quando ela estava indo em direção à presença dele, por que ela não foi morta? Pisoteada? Por que ela não foi morta por alguém? Porque quando nós estamos focados no sentimento estar direcionado a Jesus, nós temos livramento. Amém. O meu foco é Jesus, então vai vir esquerda, direita, não sei quem vai vir, mas eu vou, porque o meu foco é Ele. Amém. E o meu sentimento está nele. Isso é muito sério. E não é só a questão de tocar fisicamente em Jesus. Quando nós falamos das coisas de Deus, quando o nosso sentimento está, que é para Ele. Porque, queridos, ali era Jesus. Ou era Jesus ou era Jesus. Se ela quisesse viver, ela tinha sim que tocar em Jesus. Mas olha que detalhe chocante. Ela sabia que ela não poderia tocar em Jesus de qualquer jeito. Porque vocês concordam comigo que se fosse para tocar de qualquer jeito, a multidão toda já tinha sido curada, ou restaurada, ou liberta. Alguma coisa tinha acontecido com a multidão toda. E por que quando ela encostou, tocou na hora de Jesus, ela foi curada? E por que Jesus só percebeu que saiu virtude dele quando ela tocou nele? Porque o sentimento, ela tinha sentimento, ela tinha determinação e ela tinha fé. Isso nos mostra que nós precisamos ir contramão. Se for necessário ir contramão no mundo, nós vamos. Amém. Mas é com fé e é com sentimento. Tem um louvor que eu acho muito lindo do Hanser Praise que fala: que em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro. Vê se há em mim algo mal, santifica-me para que eu seja dentro do seu louvor. Aleluia. Incrivelmente. Incrível. E isso é demais, querido, sabe? Que possamos realmente sair daqui determinados a tocar nas vestes do Senhor. Amém. E não se levantar dessa cadeira, não seja mais um se levantar, mas se levantar com determinação, correndo risco, porque você sabe que você vai correr o risco, mas com a certeza que se o seu sentimento estiver em Jesus, a cura é garantida, a vitória é garantida, a restauração, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. E ela teve fé. É algo questionável aqui nessa passagem. Ela teve fé. Eu vou, como eu não sei, mas eu vou. Eu acho isso incrível. Incrível, porque eu não vou comparar ela com ninguém que nós vemos hoje em dia, mas eu creio, eu tenho certeza que ela estava fisicamente numa situação, uma situação assim, implorável. Não sei se ela tinha condições de tomar um banho, não sei como era a vida dela, mas creio que ela tinha condições porque ela gastou muito com o dinheiro, então creio que ela tinha uma condição boa. Só que chega uma hora que o nosso físico, ele não aguenta, ele fica numa situação que você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? As pessoas chegam a ter dó da situação que você está. Mas a dó das pessoas acabou quando ela decidiu se posicionar. E eu fico falando
Jesus ele é puríssimo. Aleluia. Então, se Jesus é puro, ele vai tirar a impureza das nossas vidas. Amém. Se Jesus ele é vida, ele vai tirar das nossas vidas a morte. Amém. Se Jesus ele é a salvação, por que nós vamos perder a nossa salvação? É verdade, meu Deus. Se eu só bater, vamos bater. Eu não tenho mão, chuta a porta. Ah, eu não tenho pé, dá cabeçada, não sei, mas faça alguma coisa, a porta está aqui. Amém. Ela precisa ser tocada de alguma forma. Amém. Aleluia. Gente, eu na academia, nem como disse o Ricardo, foi seus olhos para a academia um tempo aí. Aí eu estava treinando sobre uma menina. Ela era PCD, ela tinha uma deficiência e ela pegou um mau peso com a deficiência dela. E eu fiquei uns 15 minutos parada, sentada, olhando ela fazer agachamento com os pesos, uns negócios lá de doido. E eu falei para a minha professora, ela treina aqui há quanto tempo? Ela falou assim, faz mais de 15 anos que ela treina aqui. E faz mais de 15 anos que ela é assim. E eu falei assim, ela treina pesado desse jeito e eu morrendo? A professora falou assim, E Deus trouxe isso na minha memória. E eu falei, mas o que isso tem a ver? Deus falou para mim, a limitação que você tem, para ela não é nada. Porque, queridos, treinar com uma deficiência é muito ruim, porque exige de você, igual uma outra menina que descobriu câncer recentemente, só que está tão avançado que ela, a médica desenganou. E ela está muito magra. E ela estava lá, queridos, me deu vontade de chorar, porque ela treinou 30 minutos e ela suava, porque o corpo dela não aguentava, mas ela fez 30 minutos que o médico recomendou. E eu falei, eu estou 2 horas na academia, cheguei em casa que ela dormia a tarde toda. E ela com 15 minutos, a menina há 15 anos treinando com as deficiências e as dificuldades que ela tem. E Deus falou para mim, até quando a sua limitação vai virar um ponto de moradia? Até quando a sua limitação, a sua cura, a sua doença, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, a situação que você está, se você tem uma hemorragia, se você precisa ser liberto, se você precisa de ter uma restauração, eu não sei, mas hoje é o dia que Jesus marcou encontro com a gente. Amém. Imagina que Jesus está passando aqui, nesse corredor, ele vai chegar aqui nesse altar, que aqui nesse altar é um ponto de encontro. Se Jesus estivesse aqui, físico, homem, você estaria sentado? Ou você já estaria aqui abraçado? Não sei. Tivesse uma multidão aqui. Quem aí correria o risco de chegar até ele? Levanta a mão. Amém. E Jesus fez isso para para mim, eu levantei a mão. E aí depois ele falou assim para mim, mas por que eu já estive aí várias vezes e eu nunca fui a sua prioridade? E eu respondi para ele com a minha sinceridade, porque em certos momentos o Senhor não foi minha prioridade. Isso é muito triste, porque Jesus ele precisa ser a nossa prioridade. Amém. Porque se não for ele, queridos, não vai ser mais ninguém. É verdade, Deus. Porque se Deus não quiser que o médico encontre uma doença que você tem, ele não vai encontrar e você vai morrer. É mais fácil nós orarmos pedindo para Deus nos guiar no médico, pedir que o médico encontre ou peça um exame que mostre algo que nós temos, do que a gente ficar com uma gripe, eu vou tomar chá com limão e está tudo certo. A gripe vai e vem e é chá com limão. Aí chega uma hora que vira uma pneumonia, aí você fica internado, aí você pega uma infecção, como a gente vê na maioria dos casos, você acaba morrendo, porque nós tivemos preguiça de ir ao médico, porque o médico está cheio, porque o médico não pede nada, mas nós temos o médico dos médicos. E queridos, uma coisa para finalizar essa ministração, que minha mãe fez essa pergunta para mim, eu fiquei pensando até na hora que eu ia ministrar, até comentei com ela também. Se Jesus não fosse o Deus da cura, se Jesus não fosse o Deus da restauração, se Jesus não fosse o Deus que liberta, por que ele existe? Que você concorda comigo que se uma coisa é inútil, ela não serve para nada? Só que nós não estamos falando de qualquer homem, de qualquer Deus. Nós estamos falando de um Deus com D minúsculo. Nós estamos falando de um Deus que é Jeová Rafá, que é Jeová Jireh. Nós estamos falando de um Deus que, independente de qualquer coisa, com a nossa impureza, ele é puro. Então, com a pureza dele, ele vai nos tocar. Amém. Porque Deus ele tem uma pureza tão incrível que o nosso pecado, se nós tocarmos nele, nosso pecado vai passar para ele. Ao ponto dele ser tão puro que a virtude dele vai tocar a gente. Amém. Então, sabe, fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos e começa a pedir perdão para Deus.
Você sabia que era só ele, mas você preferiu os médicos, a família, homens, independente da profissão, mas você não fez com que Jesus fosse a sua prioridade. Comece a pedir perdão para Deus, peça para Deus criar em você um coração puro, criar em você um coração verdadeiro, um sentimento, sabe, que você possa priorizar Jesus neste momento, a partir deste momento, que você possa realmente falar: Deus, eu não sei, eu tenho medo de enfrentar a multidão, eu tenho medo, Pai, de enfrentar a multidão, mas eu preciso enfrentar a multidão pela minha família, eu preciso enfrentar a multidão pelo meu casamento, pela minha vida pessoal, eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei, Jesus, mas eu preciso. Deus, você não tem mais forças, você chora, você fala: Deus, até quando eu vou passar por isso? Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus está aqui. Ele só precisa que você dê um passo na sua limitação. Ele só quer que você tenha uma ação de sair do seu lugar. Isso é muito sério, queridos, porque uma ação ela muda tudo. É verdade. O posicionamento muda a sua vida, muda o teu futuro. E se Jesus está aqui, não é se ele está, porque ele está aqui. Desde o começo do mundo ele já estava aqui, ele estava com nós. Desde quando a gente nasceu, Jesus está com a gente. Amém. E esse culto não foi à toa. Você não veio para a igreja porque você tinha que vir, mas porque Deus te trouxe até aqui. Se você realmente, queridos, do fundo do seu coração, não é para a igreja, não é para os pastores, o louvor não é para ninguém, mas se você realmente sabe que você precisa, Deus, eu preciso tocar as suas vestes, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que os pastores vão orar por vocês. Mas sai realmente sabendo que Deus é agora. Ou eu saio daqui curado, restaurado, ou eu não saio. Se você está em casa, fala com o Senhor. Deus, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua disposição. Ele sabe que você não aguenta mais. Ele sabe quanto você tem sangrado, quanto você tem chorado. Sabe, meu Deus do céu, olhos de pastores, Senhor, os teus filhos estão aqui neste altar, porque eles entenderam, Senhor, que eles precisam tocar nas tuas vestes. Eles entenderam a necessidade de priorizar o Senhor, porque é uma cura, é uma restauração. Eu não sei do que teus filhos precisam. Você que está nos assistindo nesse exato momento, vai nos assistir mais tarde. Sinta o toque do Senhor na sua cura, na sua família, na sua casa. Se você precisa de restauração, receba a restauração. Se você precisa de salvação, receba a salvação na sua casa. Receba a honra do Senhor. Receba do Senhor a segunda chance de voltar para os caminhos do Senhor. Se você sabe que você está perdido, volte para Ele. Ele está
viveu. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.